Fala galera, boa tarde, antes 1h da tarde do que nunca, né? Meu nome é Mariano Borges, eu sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Correlata. É um maior prazer estar aqui com vocês, ligados aí a toda a galera que vai fazer TRE São Paulo, Administração Federal, concursaço, né? Bom, trouxe algumas questões, vou fazer algumas ponderações teóricas também para que você possa passar no concurso e ficar rico. Bom, aqui se você quiser me seguir na minha fanpage, tá? Na minha fanpage no Facebook. No Facebook, na minha fanpage, eu faço lives 2 vezes por semana, eu dou dicas, né? Eu posto material. Eu tenho uma lista premium de um programa aqui do Estúdio Aulas, chamado Legislação Afiada, onde eu trago quinzenalmente um tema. A gente já falou sobre ato administrativo, sobre improbidade administrativa, sobre 8.112, sobre processo administrativo federal. A gente já falou, assim, são 5 programas, são vários temas, todas as aulas são gratuitas. Eu disponibilizo na lista prêmio simulados, eu disponibilizo esses vídeos. Bom, esses vídeos não ficam no YouTube, portanto, se você quiser se inscrever, você pode se inscrever pela minha fanpage. Na minha fanpage tem um link lá, pelo meu Instagram ou pelo meu blog. Meu blog é marianoborges.com.br, marianoborges.com.br. Eu já te aviso o seguinte, vocês que estão ligados na prova do TRE, quarta-feira, 20 horas, 8 horas da noite, ao vivo, tem live de correção de exercícios de ato administrativo. Se você se inscrever na minha lista, você vai receber no seu e-mail todas as aulas e todo o material, incluindo um e-book com o resumo de toda a matéria, a custo zero. O concurseiro gosta de custo zero. Não gosta? Beleza. Outra coisa, esse material não fica disponível no YouTube. Portanto, é exclusivo da minha lista premium. Olha aí na televisão, olha aí na tela, olha aí na tela. Então você pode ir na minha fanpage, Professor Mariano Borges, aonde inclusive farei uma live na quarta-feira, 20 horas, quarta, 20 horas, tem live, e você pode ficar por dentro de tudo que eu faço no meu Instagram, para que você possa passar no seu concurso e ficar rico. É isso aí, galera. É isso aí. Sucesso não é uma questão de oportunidade. Sucesso é uma questão pessoal. Por isso, a gente não adianta querer ter sucesso. A gente tem que fazer questão. Ser uma locomotiva. Entra na frente de uma. Pois bem, a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Servidores Públicos Civis da União, dos Estados, dos municípios, claro que não, do servidor público da União, da Administração Pública Federal, das autarquias, inclusive daquelas em regime especial, e das fundações públicas federais. Então, é o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive daquelas em regime especial, e das fundações públicas federais. Pergunto, se aplica a Lei 8.112 aos trabalhadores das empresas estatais, das sociedades de economia mista e das empresas públicas? Bom, vamos usar o quadro mais uma vez, olha para cá. Vou apagar aqui essa rabisqueira que eu fiz e vamos lá. Quem compõe a administração direta, e quem compõe a administração indireta. Bom, a administração direta é composta pela União, pelos estados, pelos municípios e o DF. A administração indireta é composta pelas autarquias, pelas fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Sociedades de economia mista e empresas públicas são as denominadas empresas estatais. Empresas estatais também são chamadas, muitas vezes, de estatais. As empresas estatais, elas são empresas. São empresas. Acontece que o dono delas é o Estado. Tem aquele livro lá, muito maneiro para concurso público, que eu sempre recomendo para os alunos, que tem uma bandeira na capa, já viu aquele livro, tipo, tem uma bandeira na capa? Isso,
Constituição Federal. A Constituição Federal fala lá que o Estado não tem nada que explorar a atividade econômica. Mas é fato que, excepcionalmente, o Estado explora para atender situações de relevante interesse público e de segurança nacional. Por exemplo, imagine que nós não possuíssemos empresas, né, como, por exemplo, a Petrobras, produtora de combustível, e que todo combustível nacional tivesse que ser importado. Isso colocaria em risco a própria segurança nacional. Ou imagina que nós não possuíssemos bancos nacionais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, e todo o dinheiro e toda a riqueza do povo brasileiro ficasse em bancos estrangeiros. São situações que colocam a própria segurança nacional em risco. Então é fato que é exceção o Estado explorar a atividade econômica. Assim, é exceção, o Estado tira essa onda de empresário, mas também é fato que o Estado tira. E quando o Estado tira essa onda aí de empresário, ele tem que descer do pedestal da sua supremacia e se equiparar à iniciativa privada. Por isso, a partir da promulgação da Constituição Federal, princípio da obrigatoriedade da realização de concurso público, segundo o qual, artigo 37, inciso 2 da Carta Constitucional de 88, para ocupar um cargo ou emprego de natureza efetiva na administração direta ou indireta de todos os poderes, em todas as esferas, somente mediante concurso público. Acontece que, nas empresas estatais, por exemplo, o Banco do Brasil compete com os bancos da iniciativa privada. A Caixa Econômica Federal compete com os bancos da iniciativa privada? Sim. E quando o Estado se coloca em patamar de competição sob regras de direito privado, a iniciativa privada tem que se equiparar à iniciativa privada. Por isso, o trabalhador do Estado nas empresas estatais, conquanto, embora, todavia, tenha que fazer concurso público para ingressar, será submetido ao mesmo regime dos trabalhadores da iniciativa privada, portanto, serão seletistas. Olha para o quadro. Esse povo aqui, ó, não é problema nosso, sabe por quê? Porque nós estamos estudando o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Vem cá, tem servidor público no DF? Tem. Ele é problema nosso? Não. Tem servidor nos municípios? Tem. Ele é problema nosso? Não. Tem servidores nos estados? Tem. Ele é problema nosso? Não. Estamos estudando os servidores da administração direta, servidores federais da administração direta, das autarquias e das fundações públicas federais. É o regime da União. Quem é a União? A administração federal. É isso aí. Agora vamos para frente. Vamos lá. Questão 1. Nos termos da Lei 8.112, o estágio probatório não ficará suspenso. Estágio probatório ficará suspenso durante algumas licenças e afastamentos. Não constitui hipótese de suspensão do estágio probatório. Bom, não constitui hipótese de suspensão do estágio probatório. Então vamos começar. A licença para atividade política. O servidor faz jus a uma licença para atividade política. Essa licença para atividade política, ela tem dois períodos. Ela tem um período com remuneração e ela tem um período sem remuneração. O período sem remuneração, o gozo da licença não é obrigatório. O período com remuneração, o gozo da licença é obrigatório. Período sem remuneração vai da convenção partidária à véspera da inscrição da candidatura perante a Justiça Eleitoral, onde você vai trabalhar. Esse período gozo não é obrigatório, mas se entrar em licença, será sem remuneração, não contará tempo de serviço para nenhum efeito. Agora, tem o período remunerado. Bom, vai da inscrição da candidatura perante a Justiça Eleitoral a 10 dias após a eleição, por no máximo 3 meses. Bom, esse período, o gozo da licença obrigatória, ela será com remuneração e contará tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Mas, em qualquer das hipóteses, irá suspender o estágio probatório. Veja, suspende o estágio probatório. A palavra certa, tecnicamente correta, é dizer que suspende. Porque se eu falar assim, ó, interrompe, eu teria que recomeçar. Suspende
uma vez que haja o término da licença, recomeça a contagem da onde parou, fechou? Então, licença para atividade política, vamos lá para o quadro, ela suspende o estágio probatório, então está fora. Bom, licença por motivo de doença em pessoa da família. Quem é essa pessoa da família? Pai, mãe, filho, enteado, menor sob guarda, tutela, curatela. Essa licença tem 2 períodos, tem um período com remuneração e tem um período sem remuneração. Essa licença poderá ser concedida ao servidor por até 60 dias com remuneração. O período remunerado conta tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Bom, pode ser prorrogada essa licença por mais 90 dias e o período prorrogado, caso seja necessário, será sem remuneração, perfazendo um total dentro do período remunerado e o período sem remuneração de 150 dias. No entanto, a licença para tratamento da saúde de pessoa da família, direito social, ela pode ser concedida no estágio probatório, mas suspende o mesmo, ok? Então, também não constitui hipótese, né, que a gente está procurando, porque a licença por motivo de doença em pessoa da família, ela suspende o estágio probatório. Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Cônjuge ou companheiro. O servidor faz jus à licença em razão de afastamento do cônjuge, mesmo que esteja no estágio probatório. Tem uma duração indeterminada, pode ser concedida no estágio probatório, é sem remuneração, não conta tempo de serviço para nenhum efeito, mas suspende o estágio probatório. Então também não é o que a gente está procurando, porque a gente está procurando uma hipótese, né, que não suspende o estágio probatório. Vamos voltar. Bom, atividade política suspende o estágio probatório. Doença pessoa da família suspende o estágio probatório. Por motivo de afastamento do cônjuge, suspende o estágio probatório. Licença capacitação. Quando será concedida ao servidor uma licença capacitação? Será concedida ao servidor uma licença capacitação, mas assim para ele, tipo, se capacitar mesmo, né? Tipo, se capacitar. Será concedida ao servidor uma licença capacitação para que o servidor faça um curso voltado às áreas em que ele atua dentro da própria administração pública. Mesmo que ele preencha todos os requisitos, quais sejam, tem que preencher uma série de requisitos. Ele tem que ser efetivo, tem que ter ingressado mediante concurso público, tem que ser estável e tem que ter preenchido um quinquênio, 5 anos de efetivo exercício. Mesmo preenchendo todos os requisitos, a administração não é obrigada a conceder. Concede achando, acreditando ser oportuno e conveniente. Essa licença será concedida caso a administração entenda oportuno e conveniente para que o servidor faça um curso voltado às áreas em que ele atua dentro da própria administração. E mais, o servidor ele vai ter contagem integral de tempo de serviço para todos os efeitos, não suspenderá o estágio probatório, mas ele tem que comprovar que houve o quê? Aproveitamento no curso, aproveitamento na capacitação. Então, não constitui hipótese de suspensão do estágio probatório a licença para capacitação, gabarito letra D de docinho. Afastamento para participação em programa pós-graduação estrito sensu. Bom, essa está errado também, sabe por quê? Porque para o afastamento de programa para pós-graduação estrito sensu no país ou no exterior, que está no artigo 96A, o servidor tem que ser estável. Então, falasério.com.br, essa não pode ser. Questão número 1, letra D de docinho. Número 1, letra D. Você está vendo aí, ó? Aqui é o meu Instagram e aqui é meu Facebook, minha fanpage. Quarta-feira tem live, ato administrativo. Tá com dúvida sobre a matéria? Entra lá ao vivo, faz pergunta, fala um pouco de você, entra no grupo do WhatsApp, lista de transmissão e vamos passar nesse concurso, nesse e em vários outros. Né? Esse é o tipo de coisa que só depende de você. Né? Várias outras atividades, vários outros negócios dependem de vários fatores externos. Esse
só depende de você. É isso aí, é marra total, sorriso zero. A gente não pode trabalhar se passando a mãozinha na cabeça. A gente tem que acreditar. Você acredita, você está aí agora ligado, você está aí agora ao vivo, tem que acreditar na gente. Chegar assim pra gente mesmo e falar, vou me dar oportunidade. Sabe, você quer saber qual é? Eu vou me dar oportunidade, eu acredito em mim, porque a maioria das pessoas não acredita em você, quer saber? Muito pouca gente acredita em você, muito pouca gente acreditava em mim, e quem acredita ainda tem mais, quem acredita ainda torce contra. Ai, que cara negativo. Não, realidade. É a realidade do ser humano. Por isso a gente tem que procurar ser um ser humano melhor. E como é que a gente melhora como ser humano? Se esforçando, trabalhando por essa melhora. E é isso que você está fazendo agora. Firme no pensamento, ou procurando ajuda em quem tem para dar, porque só dá aquilo que tem, né? A pessoa só pode dar o que tem, a pessoa só pode fazer aquilo que tem condições de fazer, e a pessoa mostra quem é assim. Você está mostrando quem é. Eu boto maior fé em você. Sabe por quê? Porque você é foda. Você é diferente da média. As pessoas, de uma maneira geral, são medíocres, não porque são ruins ou inferiores, é porque elas são na média. Você tem toda a condição de ser além da média. Está mostrando isso agora. Fazendo a digestão com a aula de 8.112. Vamos para a questão. Júlia, servidora pública federal e chefe de determinado setor do TRT, da 14ª região, cometeu ao servidor Ricardo atribuições estranhas ao cargo que ocupa, não se tratando de situação emergencial ou mesmo transitória, que justificasse tal conduta. Nos termos da Lei 8.112 de 90, a ação disciplinar, quando a infração praticada por Júlia, prescreverá em... Olha que questão boa. Primeiro, a gente tem que saber assim, não cabe, né? Não se pode submeter ao servidor atribuição estranha ao cargo que ocupa, salvo situação emergencial ou transitória. Bom, depois que a gente souber que não se pode botar, não se pode atribuir, né, situações estranhas ao cargo que o servidor ocupa, a gente tem que saber qual é a punição aplicada caso isso ocorra. Bom, o artigo 130 da Lei Federal 8.112, ele prevê que ao servidor, à autoridade pública que cometer atribuições estranhas ao cargo que ocupa, haverá a aplicação de penalidade de suspensão. Olha que questão legal. Depois, a gente tem que saber qual é o prazo para pretensão punitiva do Estado/administração para a aplicação da penalidade de suspensão. Esse é o tipo de questão em que o examinador cobrou de uma forma panorâmica um pedaço bom da lei, né? Então vamos aqui para o quadro. Olha, se a administração se o servidor praticou falta punível com advertência, e em 180 dias não for advertido, prescreve a pretensão punitiva da administração, tendo ciência do cometimento de falta punível com advertência, se em 180 dias não advertir, não poderá mais advertir. Se teve ciência que o servidor cometeu falta punível com suspensão e em 2 anos não suspender o servidor, prescreveu a pretensão punitiva quanto à penalidade de suspensão. Se praticou falta punível com demissão esse servidor, e se em 5 anos, tendo conhecimento do cometimento da falta, a administração não suspende esse servidor, prescreveu a pretensão de punir. Então eu vou reler a questão. Júlia, servidora pública federal e chefe de determinado setor do Tribunal Regional do Trabalho, 14ª edição, região,
cometeu ao servidor Ricardo atribuições estranhas ao cargo que ocupa, não se tratando de situação emergencial ou transitória. Isso é conduta prevista no artigo 130, punível com suspensão. Punível com suspensão. Que justificasse tal conduta. Nos termos da Lei 8.112, a ação disciplinar quanto à infração praticada por Júlia, que é a suspensão, prescreverá em 2 anos. Agora vamos aproveitar o quadro. Uma coisa é a prescrição da pretensão punitiva. Outra coisa é a retirada do assentamento funcional. Por exemplo, praticou, foi punido, né? Nesse caso aqui, ele praticou falta punível. Isso aqui é a prescrição da pretensão punitiva. Punitiva. Não puniu, 180 dias de advertência, 2 anos a suspensão, 5 anos. A demissão não pode mais punir. Agora, foi punido. E a retirada? Retirada do assentamento funcional. Bom, foi punido com advertência. Se em 3 anos não reincidir em falta, será retirada a advertência do assentamento funcional. Foi punido com suspensão. Se em 5 anos não reincidir no cometimento de falta, será retirado do assentamento funcional. Bem importante decorar a prescrição da pretensão de punir e a retirada do assentamento funcional, porque o examinador adora tentar confundir um com o outro. Questão muito boa, gabarito, letra A de amor. Vamos para a próxima. Em janeiro de 2012, Maria, servidora do TRT da 23ª Região, foi punida com a penalidade de advertência. Foi punida com a penalidade de advertência. Em março de 2014, isso é, após o decurso de 2 anos de efetivo exercício, sendo que nesse período não praticou qualquer infração disciplinar, pelo contrário, teve histórico exemplar elogiado pelos seus superiores. A servidora pleiteou a penalidade tivesse seu registro cancelado, inclusive com efeitos retroativos nos termos da Lei 8.112. Bom, então vamos ver qual é o gabarito da questão. Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui para retirar, né? Sendo a servidora pleiteou após o decurso de 2 anos, após o recurso de 2 anos de efetivo exercício, sendo que nesse período não praticou qualquer infração disciplinar, pelo contrário, teve histórico exemplar elogiado pelos seus superiores, a servidora pleiteou que a penalidade tivesse seu registro cancelado. Registro cancelado. Registro cancelado. Lembra? Advertência, 3 anos. E suspensão, 5 anos. Então vamos avançar. O prazo está correto? Errado. O prazo é 3 anos, ali está falando que o prazo é 2 anos, está errado. É cabível o pleito, o pedido? Não, não é cabível. Apenas o prazo para pleitear o cancelamento da penalidade está errado? Não é apenas o prazo, porque também não existe efeito retroativo. O prazo para pleitear o cancelamento da penalidade está incorreto. Opa, está incorreto mesmo. Além de não poder ter efeitos retroativos. É isso aí, galera. O gabarito é letra D. O gabarito é letra D. É isso aí. É isso aí. Boas questões, boas questões. Estou gostando das questões. Né? Estou gostando das questões. Aqui é uma questão de PAD.
Tu já vê que é uma questão de PAD, de processo administrativo disciplinar. Considere os seguintes atos: inquirição de testemunhas, interrogatório do servidor acusado, apresentação da defesa escrita, indiciação do servidor. Bom, vamos ver o que o examinador quer com a gente. Nos termos da Lei 8.112, as fases do processo administrativo disciplinar correm na seguinte ordem. Bom, aproveitar e vou falar um pouquinho do PAD. PAD é o processo administrativo disciplinar. É o meio segundo o qual a administração pública apura o cometimento de falta funcional por parte dos seus servidores e aplica a devida penalidade. O PAD, ele inicia mediante a publicação de uma portaria. A portaria, ela instaura o PAD, ela nomeia a comissão e ela designa o seu presidente. A comissão, em duas modalidades, a gente tem duas modalidades distintas. A gente tem o rito sumário e a gente tem o rito ordinário. Qual é a diferença? A diferença entre o rito sumário, o nome já fala, sumário. Sumário é simplificado, é reduzido, porque apura e pune faltas de menor potencial ofensivo ao serviço público, à administração pública. E o rito ordinário é o rito mais completo, onde todas as fases são muito bem definidas e os prazos são elastecidos, como diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, são ampliados, são maiores. Bom, no rito sumário ou no rito ordinário, a gente tem comissões distintas. A comissão no rito sumário é composta por 2 servidores estáveis, ao passo que no rito ordinário a comissão é composta por 3 servidores estáveis, 3 servidores estáveis mais um secretário. Bom, basicamente, esse PAD tem uma fase de instauração. Após a instauração, no rito ordinário, falando de uma maneira genérica, a gente vai ter um inquérito administrativo. Nesse inquérito administrativo, haverá a inquisição de testemunhas, o interrogatório do acusado, a indiciação do servidor e a apresentação da defesa, já numa segunda subfase, dentro da fase de instrução do processo. E por fim, essa defesa escrita será encaminhada pela comissão à autoridade competente para o julgamento. Quer ver? Vou escrever aqui as fases, só para você ter uma ideia. Olha aqui para o quadro. Bom, o PAD, o processo administrativo disciplinar, tem a instauração, que é a primeira fase. Depois, ela vai ter uma instrução. Perdão. Vai ter o inquérito administrativo, né? Que é a segunda fase. Inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo se subdivide em 3 outras fases, que é a instrução, que é a defesa e o relatório. E a terceira fase será o julgamento. Bom, veja bem. Na instauração se dá pela publicação da portaria. A portaria instaura o processo, nomeia a comissão, designa o seu presidente. Tem início o inquérito administrativo. Nesse inquérito administrativo, iniciaremos a instrução. Na instrução do processo, serão envidados, quer dizer, serão relacionados todos os atos no sentido de trazer à tona, né, a verdade dos fatos. Então, o que haverá aqui? Aqui a gente vai ter a inquisição de testemunhas, isso tudo dentro da instrução. A gente vai ter o interrogatório do acusado. Depois que a gente tiver o interrogatório do acusado, a comissão pode acreditar que há ou não indícios. Acreditando a comissão que não existem indícios de autoria e materialidade,
a comissão pode, na instrução, sugerir o arquivamento ou indiciar o servidor. E por fim, a gente vai ter, após né, a indiciação do servidor, a defesa, aberto o prazo para a defesa, que começa a contar da citação válida. Essa defesa é encaminhada à comissão, que elabora um relatório conclusivo. Um relatório sempre conclusivo. A comissão não julga ou aplica penalidade. Ela elabora um relatório sempre conclusivo, diante das circunstâncias atenuantes, das circunstâncias agravantes, do prejuízo gerado ao serviço público e dos antecedentes funcionais do servidor. Bom, vamos olhar para o quadro agora, diante da explicação que eu dei, e vamos ver. Bom, inquisição de testemunhas. Inquisição de testemunhas, isso vai acontecer na instrução. Vai ser primeiro. Depois, a gente vai ter o interrogatório do acusado. Segundo. Depois, antes da defesa, ainda na instrução, haverá o quê? A indiciação, onde será averiguado indícios de autoria e materialidade. E, por fim, a defesa escrita. E aí será encaminhado um relatório conclusivo. 1, 2, 4, 3. Vamos lá para frente. Nos termos da Lei 8.112, as fases do processo administrativo disciplinar ocorrem na ordem descrita em 1, 2, 4, 3. É isso aí. Eu acho que foi a forma mais fácil que eu pude explicar para você. Moçada, olha só. Qual é a forma mais fácil para você acessar a minha lista Premium e ter acesso a todos os vídeos, a todas as lives, né? A forma mais fácil. Fora, claro, obviamente, me seguir no Instagram e curtir a minha fanpage. Quero que você que assistiu hoje essa aula, vá lá na minha live 20 horas, na minha fanpage do Facebook. Lá eu vou sortear brindes, assim como faço em todos os programas, livros, camisas do nosso programa Legislação Afiada, brindes, tem até o chinelinho Legislação Afiada, canequinha, né? Canequinha para você botar caneta e tudo mais. Então, assim, isso tudo é para tornar um pouco mais legal o nosso programa. Você pode ir lá no meu blog, que tem lá uma abinha que você inscreve o seu e-mail e automaticamente você já tá inscrito. Qual é o endereço desse blog? Olha para cá. O blog, você vai em www.marianoborges.com.br. E aí você se inscreve no Legislação Afiada. Quem me seguir no Instagram, não deixa de falar que assistiu a aula do TRE, não. Vou ficar felizão de te inserir lá no nosso contexto. Bom, então vamos fazer questão, né? Vamos fazer mais questão. Vamos lá. Considere as seguintes licenças. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença por motivo de afastamento do cônjuge, licença para o serviço militar, licença para tratamento de interesses particulares. Bom, vamos ver o que o examinador quer da gente. Segundo a Lei 8.112, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças previstas apenas. Bom, vamos voltar então. Licença por motivo de doença em pessoa da família, eu acho que eu já até falei dela, ela suspende o estágio probatório, sim. A licença por motivo de afastamento do cônjuge, ela também suspende o estágio probatório. A licença para tratamento de doença em pessoa da família, ela pode ser concedida por 60 dias com remuneração. Nesse período remunerado vai contar tempo de serviço para efeito de aposentadoria e disponibilidade, né? Embora seja remunerado,
ele suspende o estágio probatório. Pode ser prorrogada essa licença por mais até 90 dias. Esse período prorrogável, bom, esse período será sem remuneração e não contará tempo de serviço para nenhum efeito. Qual é o total possível? Total possível 150 dias, tá? Essa licença suspende o estágio probatório. Licença por motivo do afastamento de cônjuge. Essa licença poderá ser concedida ainda que o servidor esteja em estágio probatório. É sem remuneração, tem uma duração indeterminada, não conta tempo de serviço para nenhum efeito, conquanto, todavia, embora, suspenda o estágio probatório. A licença para o serviço militar, ela tem uma série de peculiaridades. Veja bem, peculiaridades. Quando eu falo peculiaridades, não é à toa. Porque olha só, eu mesmo imaginei assim, quando eu comecei a estudar a Lei 8.112, eu imaginei assim, cara, quitação com as obrigações eleitorais e militares é um requisito básico para a investidura em cargo público. Então eu imaginei assim, que nem sequer existiria essa licença na prática, mas existe sim, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar que tem o serviço militar ordinário, que é aquele serviço militar obrigatório, que obriga o homem a prestar no ano em que completa o quê? No ano que completa 18 anos. Mas existe também um serviço militar extraordinário, que obriga inclusive os clérigos, né, os igrejentos e as mulheres, em tempo de guerra, calamidade pública. Essa licença para o serviço militar, ela é bem peculiar, porque ainda que seja no estágio probatório, ela conta tempo de serviço para todos os efeitos e não suspende o estágio probatório. Por quê? Porque a própria norma diz que qualquer serviço prestado às Forças Armadas será computado para efeito de serviço público federal para todos os efeitos. Então, olha, a licença para o serviço militar não suspende o estágio probatório. A outra é a licença para tratar de interesses particulares. Bom, gente, licença para tratar de interesses particulares é tipo assim, falasério.com.br. Por quê? Porque ela sequer pode ser concedida no estágio probatório. A licença para tratar de interesses particulares só pode ser concedida se o servidor for estável, ou seja, ingressou no serviço público por meio de concurso, foi aprovado no estágio probatório, após 3 anos de efetivo exercício, adquiriu, portanto, a estabilidade e ele tem direito a pedir a licença para tratar de interesses particulares, caso a administração conceda. Por quê? Porque a concessão da licença para tratar de interesses particulares é ato discricionário, portanto, a administração vai conceder acreditando se tratar de oportuno e conveniente, a seu critério de mérito administrativo, né? Caso conceda, essa licença terá a duração de até 3 anos, sem remuneração, não contará tempo de serviço para nenhum efeito, pode ser interrompida a qualquer tempo pela administração ou pelo próprio servidor. Portanto, licença para tratar de interesses particulares não pode no estágio probatório. A licença para o serviço militar pode. Vamos para frente. Vamos ver o que o examinador quer. Segundo a Lei 8.112, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças previstas apenas nos itens, vamos ver. Bom, aqui suspende, aqui não suspende não, porque nem pode ser concedida e aqui também não suspende. Então, o gabarito correto é 1 e 2. Por quê? Olha, vou voltar aqui. Aqui não suspende, por quê? Porque essa licença nem pode ser concedida no EP. Nem pode ser concedida no estágio probatório. É isso aí. Então, o gabarito ficou letra D de docinho. Para frente, 6. Em relação aos servidores públicos, é incorreto. Então, nós estamos procurando a questão incorreta. Os servidores estatutários
estão sujeitos a regime estatutário. Estamos procurando o quê? O erro ou o acerto? Eu sempre gosto de fazer assim, ó, uma bolinha, para dar o comando para o cérebro da gente no que a gente está procurando. Estamos procurando o erro. Os servidores estatutários estão sujeitos a regime estatutário e exercem cargo público. Tá certo? Tá bom. Qual é a diferença de um regime estatutário? Estatutário para um regime seletista. Um regime estatutário, um estatuto, é uma lei. Portanto, um regime estatutário é um regime legal. Ao passo que um regime seletista é um regime contratual. Quem é estatutário é servidor, ao passo que quem é seletista é empregado. Na administração, existem estatutários e existem também seletistas. Existem estatutários e existem seletistas. Mas, seja estatutário, seja seletista, se ele ingressou na administração pública para o provimento de um cargo ou emprego de natureza efetiva, a partir de 5/10/1988, a época em que foi promulgada a Carta Constitucional, somente mediante de concursos serão de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizados em 2 ou mais etapas, onde o curso de formação pode ser uma dessas etapas, e assumir, então, um caráter eliminatório e ou classificatório. A partir da promulgação da Constituição, ficou expressamente vedado, que é vedado, proibido o provimento de cargo ou emprego efetivo mediante concursos exclusivamente de títulos. Segundo a Lei 8.112, 20% das vagas em concursos públicos deverão ser providos por pessoas com necessidades especiais. Veja bem, isso é uma regra, mas não possui um caráter absoluto e obrigatório. Tem que atender alguns critérios. Veja bem, motorista do TRE, se o sujeito for cego, isso é compatível? Claro que não. Falasério.com.br. Olha, primeira coisa, tem que ver o número de vagas dispostos em edital. Se eu tiver uma única vaga, como é que eu vou disponibilizar mais uma para a pessoa com necessidade especial? Aí estaria sendo disponibilizado 50 e não até 20. Outra coisa, deve-se ver a limitação, a necessidade especial que a pessoa se submete e as atribuições do cargo, emprego ou função. Tem alguns cargos que têm limite de idade, não tem? Sim, muito momento nessa. Calma! O limite de idade para o exercício de cargo público só se legitima em razão da natureza do cargo, emprego ou função e da lei que regula determinada carreira. Então, o edital só pode prever tal limitação se a lei que regula o cargo, emprego ou função assim preveja, ok? Já fiz assim, tipo um resumo logo para a gente se adiantar. Beleza? Vamos lá. Então a primeira tá perfeita. Vamos ver a letra B de baixinho. Os militares têm vínculo estatutário e se submetem a regime jurídico próprio. Tá certo também. Os cargos e empregos públicos, ressalvadas as exceções legalmente previstas, são privativos do brasileiro nato ou naturalizado. Olha, essa questão está errada. Essa questão está errada por quê? A Carta Constitucional de 1988, ela fala assim, pode ocupar o cargo público os brasileiros ou estrangeiros, na forma da lei. Isso é uma norma de eficácia limitada, portanto requer uma posterior regulamentação. Então pode ocupar o cargo público brasileiro ou estrangeiro, na forma da lei. Aí eu te pergunto, qual é a lei que regula a ocupação do cargo pelos estrangeiros? Qual é a lei? Eu estou perguntando. Qual lei regula a ocupação de cargos públicos pelos estrangeiros? Lei 8.112
Estatuto do Estrangeiro, não. Estatuto do Estrangeiro não regula, a Lei 8.112 não regula. Peraí, professor, mas ela fala do professor visitante, do pesquisador, do professor estrangeiro. Não, ela até fala de um ou outro caso, né, cara? Mas assim, o fato dela falar de um ou outro caso significa que ela regula a ocupação de cargo público pelos estrangeiros? Não. Ela fala de um outro caso, mas ela não faz uma regulação. Então, veja, outra coisa é que se o sujeito é naturalizado, ele é brasileiro. É ou não é? É. A Constituição falou que estrangeiros podem ocupar cargo público na forma da lei. Então, qual lei que regula a ocupação de cargos públicos pelos estrangeiros? É uma lei que ainda não foi elaborada. Entendeu? É. Então, vamos fazer uma análise. Embora não exista vedação, embora não exista proibição constitucional quanto à ocupação de cargos públicos pelos estrangeiros, existe também uma ausência de regulamentação legislativa, uma ausência de lei regulamentadora quanto à ocupação de cargos públicos pelos estrangeiros. Vamos ler a questão. Os cargos e empregos públicos, ressalvadas exceções legalmente previstas, são privativos de brasileiros natos ou naturalizados. Não, não. A lei não reserva. O que a Constituição faz é reservar alguns cargos que são privativos de brasileiro nato para assegurar a linha sucessória da presidência da República, quais sejam presidente, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Estado da Defesa, ministro do STF, oficiais das Forças Armadas, membros das carreiras da diplomacia e 6 brasileiros natos que, dentre outras autoridades, deverão compor o Conselho da República, que é o órgão consultivo maior do presidente da República. Resumindo a história. Não existe vedação à ocupação de cargos públicos pelos estrangeiros. O que existe é uma lacuna legislativa, uma ausência de regulamentação legal quanto a essa ocupação. A Constituição Federal, por outro lado, reserva alguns cargos cuja ocupação seja privativa do brasileiro nato no influxo, no intuito de preservar a nossa soberania. Então, vamos ler a C de novo. Os cargos e empregos públicos, ressalvadas exceções legalmente previstas, são privativos de brasileiro. Errado, que a Constituição diz no 37.1 que podem ocupar cargos públicos brasileiros ou estrangeiros na forma da lei. Vou ler a D e a E só para a gente ver se está tudo ok. Os empregados públicos são contratados sob o regime da legislação trabalhista, tá certo, está aqui conforme a gente estudou no comecinho. Os servidores temporários exercem função sem cargo. Eles são estatutários, exercem função pública sem ocupar cargo público, também está certo. Isso aí, gabarito da questão 6 é letra C de coração. Vamos para a próxima. No que se refere à gratificação natalina mundialmente famosa no Brasil como 13º salário. 13º salário. A. Será atribuída integralmente ao servidor exonerado, calculada sobre o vencimento do mês da exoneração. Bom, nós estamos procurando o que é certo ou estamos procurando o que é errado? Estamos procurando o certo ou estamos procurando o errado? Bom, será atribuída integralmente ao servidor exonerado, calculada sobre o vencimento do mês da exoneração? Não. Ele será, se ele for exonerado, vai ser calculado o quê? Proporcionalmente. Então, se ele trabalhou 5 meses, ele vai receber 5 dozeavos, né, referente àquilo que trabalhou. Lembrando que o período igual ou superior a 15 dias será computado como um mês para efeito de concessão da gratificação natalina. Então está errado, porque não vai ser concedido integralmente. B. Corresponde a 1/12 do vencimento, errado, 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus por mês de exercício no respectivo ano. Também está errado e nós estamos procurando o que é certo. C. Deverá ser paga sempre no dia 20. Sempre no dia 20? Não. Até o dia 20. Também está errado. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como uma quinzena. Errado, acabei de falar. Igual ou superior a 15 dias será considerada como um mês. Também está errado. Letra A.
não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Não será considerada para o cálculo de qualquer vantagem pecuniária. É isso aí. Gabarito, letra E de escola. Moçada, então, eu espero que tenha podido ajudá-los, eu espero que tenha podido ajudá-los, que tenha correspondido às expectativas de vocês. Quero lembrar que se você se inscrever na minha lista Premium, as minhas aulas anteriores chegarão para você pelo seu e-mail. Olha que moleza. Então você vai receber aula de processo administrativo federal, você vai receber aula de ato administrativo, você vai receber aula de improbidade administrativa, você vai receber aula de Lei 8.112, não é? Você vai receber todas essas de licitações e contratos. A gente também vai fazer outras aulas para outras matérias, a gente também vai receber alguns convidados no nosso programa. Isso tudo vem acontecendo com frequência, sorteando brindes, e eu espero contar com a sua participação. Lembre-se de uma coisa, você depende muito de você, e não deixe que ninguém te diga nunca que você não pode, porque você é capaz de tudo aquilo que fizer questão. Uma coisa é querer, outra coisa é fazer questão. Por isso faça a questão, faça o melhor que você puder. Nem sempre a gente está 100%. Tem dia que a gente está um pouco mais fraco, tem dia que a gente está um pouco melhor, mas a gente deve sempre procurar fazer o melhor que puder a cada dia. Esse é um trabalho que eu sei que não é fácil, mas você também não é qualquer um. E é isso aí. Espero que os senhores tenham gostado. Fiquem com Deus, não se cedam e é bala na orelha. Tamo junto. Pou!